Nesse vídeo, vamos fazer uma revisão sobre queijo. Eu recomendo você assistir primeiro a revisão de leite para ficar mais fácil de entender a questão dos conceitos e por que a gente forma o queijo. Tá? O que é queijo? Queijo, na verdade, é um leite concentrado. A gente tira o principal ingrediente, o principal componente que tem nesse leite, que é água. Tá? E a gente consegue concentrar nessa massa sólida, maravilhosa, chamada queijo. Tá? Existem N formas de fazer queijo, tá? Mas a gente estudou que tem três principais ingredientes para o queijo, que são leite, óbvio, né? Leite, o coalho e micro-organismos. Bom, vários fatores do leite que vão influenciar muito na qualidade do meu queijo. Primeiro qualquer espécie, né, do animal que produz esse leite, se é vaca, se é cabra, se é ovelha, camela, né? Esse animal vão produzir leite de qualidades muito diferentes, características organolépticas diferentes. Bom, a alimentação do animal influencia demais, mas muito mesmo. Tá? O leite produzido, por exemplo, na época da chuva e na época da seca vai ser diferente, você vai ter até um teor de gordura diferente. Tá? O estágio de lactação desse animal, então não sei se você sabe, mas para a vaquinha, né, produzir leite, né, um dia desse uma famosa estava toda postando no Instagram, ai meu Deus, meu amigo não sabe. Não, muita gente não sabe, né? A pessoa acha que leite vem da caixinha, né? Mas esse leite, essa vaquinha, ela precisa ter parido, né, um bezerrinho para produzir leite, porque esse leite era alimento ali do bezerro que a gente está bebendo. E aí, o estágio de lactação, se é no início ali que nasceu o bezerrinho ou depois, isso também vai dar diferença na qualidade do meu leite. E os micro-organismos que estão nesse leite, no momento que sai o leite ali da vaquinha, ela está colonizada ali já, né, inoculada com alguns micro-organismos. Tá? E isso vai afetar bastante, positivamente ou negativamente, o meu leite, ou meu queijo, desculpa. Bom, o segundo ingrediente é o coalho. O que é o coalho? Coalho é uma enzima que você vai adicionar na produção do leite, que geralmente é a renina, que vai causar a desnaturação e a coagulação das caseínas. Essa enzima está presente, por exemplo, muito em estômago de bezerro. Então, se for na roça, eles não vão pegar um pozinho ou um líquidozinho lá, né, industrializado e colocar. Eles vão pegar um pedacinho do estômago de bezerro, tacar ali e aquilo vai formar uma gelatina que é, né, ali o coalho. Tá? Hoje em dia, essa renina utilizada na produção de queijo, ela é vegetal. Então, o coalho é a enzima que você vai colocar para formar o coalho, que é uma das etapas da produção do queijo. O terceiro ingrediente muito importante são os micro-organismos. Os micro-organismos são um ingrediente fundamental do meu queijo, tá? Mas você vai falar, não, Alexandre, mas o queijo não é, né, a maior parte do queijo que a gente consome não é pasteurizado? Ele é pasteurizado, tá? Esse queijo industrial, e a gente até vai falar né, mais para frente a questão da diferença de queijo de leite cru para queijo de leite pasteurizado, mas, quando a indústria vai e pega esse leite, pasteuriza, a segunda etapa é colocar o micro-organismo, que a gente chama de fermento láctico. Tá? Para quê? Então vamos tentar entender quais são as três etapas para a produção do queijo. São fermentação lática, colocar o coalho, coagulação das caseínas com coalho e maturação. Tá? Então a fermentação lática é fundamental para o meu queijo, porque ele vai dar sabor para o meu queijo, ele vai ajudar a coagular as caseínas, que ele vai acidificar, né? Então ajuda em textura e ajuda também em rendimento na quantidade de queijo por leite que eu tenho. Tá? E também essa acidificação do meu leite vai ajudar no controle microbiano, vai me ajudar a controlar o crescimento dos micro-organismos negativos, que vão causar alterações negativas para esse meu queijo. Tá? Então, fermentação lática é extremamente importante. A segunda etapa é colocar o coalho. Tá? Então, tem lá, você ocorreu fermentação, né? Colocou o fermento lático, ou você colocou, no caso do queijo Minas, coloca o pingo, né? Que é aquele soro do dia anterior. Isso vai causar uma fermentação lática. Você vai colocar o coalho, vai formar aquela gelatina. No caso do queijo Minas, você faz lá o cortezinho cru sempre, pega, coloca na forma, você formou um queijo. Tá? Salgo ou não, né? Tem várias formas de fazer.
tá? Então, essa é a segunda etapa da produção de queijo. Aí você pode consumir ele, ou você pode ir para a terceira etapa, que é a maturação. E é interessante você provar um queijo fresco e um queijo maturado e você ver como tem diferença de sabor, né? O queijo, por mais que eu adoro também queijo fresco, mas queijo maturado é uma complexidade, né? Você tem sabor, você tem você tem salgado, acidez, você tem até frutados, apimentados, mas você não colocou pimenta, mas ele tem um teor ali, tudo devido ali, tá? A formação de sabores. Então, o que acontece na maturação? Na maturação, o queijo vai desidratar e quando ele desidrata, ele concentra sabor, tá? Além disso, continua ocorrendo fermentação lática, então esse queijo ainda vai acidificando, queijos com longa maturação, eles são, né, mais ácidos, e vai acontecendo, tá, quebras de gordura e proteínas por enzimas e micro-organismos que vai criar sabor. É isso que ocorre na maturação. Tá? Então, novamente, desidrata, concentra sabor, tem a fermentação lática, né, que continua ocorrendo e, além disso, vai ter ali quebra de gorduras e proteínas por enzimas e micro-organismos que vão gerar sabor. Tá? Então, o que é maturação? Na verdade, maturação, você pode falar que é um estrago controlado, porque uma vez que você tem aquele queijo feito, ou esse queijo estraga, né, ele vai estragando, ou ele vai maturando. Tá? É uma guerra, como eu falo, uma guerra que a gente sabe quem vai ganhar sempre, que vai ser o estrago. Mas se a gente consegue, tá, criar um ambiente que essas características positivas elas vão ocorrendo inicialmente, a gente consegue manter por mais tempo, tá, um queijo de qualidade ou criar características positivas antes desse queijo estragar. Tá? E para isso ocorrer, são muito importantes, como eu falei, são os micro-organismos. Os micro-organismos são importantíssimos para a gente conseguir fazer uma maturação, tá, nesse queijo. Você comer, sei lá, um queijo com 360 dias de maturação, né? Ou então 720 dias, ou então 3 anos de maturação. Por quê? Porque os micro-organismos benéficos, eles conseguiram ficar durante 2, 3 anos ganhando da briga contra esses micro-organismos, né, que vão estragar os patogênicos ali, no caso do meu queijo, tá? Por exemplo, o queijo Minas, é muito mais seguro você comer um queijo Minas, teste comprovado, queijo Minas curado, do que um queijo Minas fresco. Estou falando na questão do queijo de leite cru, tá? Porque o leite cru ele pode ter, tá, ali micro-organismos patogênicos seríssimos, né? Tem, tá, E. coli, tem a listéria, né, brucelose, tá? E quando a gente tem a cura, né, que esse queijo ele pode ter ficado doente, mas depois de um tempo ele cura, né, ficou curado, não tem doença, tá? Devido ao crescimento de micro-organismos benéficos, então comprovadamente você pode comer um queijo ali de qualidade, né? Então é mais seguro. Bom, o que a gente pode falar mais de maturação? Então o queijo de leite cru, ele tem um potencial maior de maturação do que o queijo de leite pasteurizado, tá? Então, pensa o seguinte, quando você pasteuriza, tá, e coloca o fermento lático, que é uma colônia específica ali de bactérias, tá? É muito fraco para brigar com um monte de micro-organismo, tá? Quando você tem, tá, um fermento lático natural, que são várias bactérias, você tem até uma sucessão de crescimento de micro-organismo durante todo o período de maturação, de 1 a 5 dias tem uma colônia específica de bactéria, depois dos 5 a 10 é outra colônia, é lindo que acontece ali no queijo, né? Então, quando você tem esses micro-organismos, né, você tem diversidade de micro-organismos, você tem um potencial maior de maturação. É isso, tá? Bom, queijo de leite cru é a polêmica, né, do queijo, porque tá, é proibido. A maior parte dos queijos de leite cru que a gente come, né, a gente tem toda uma lei, desde, né, 2012 a gente tem, né, feito modificações na lei, mas, né, a maior parte, né, por exemplo, que sai de Minas, que a gente sempre fala de queijo mineiro, mas a gente tem lá no sul, tem o serrano, né, tem o colonial, todos esses queijos também de leite cru, tá, que também é uma briga danada, né, para você conseguir, mas, por exemplo, aqui em Brasília você não consegue achar esses queijos, porque é proibido, né? Eu, por exemplo, sempre comi queijo Minas, antes de 2010, esse queijo era o quê? Traficado, porque não podia sair de Minas, tá? Porque não era cifado. O que é CIF? CIF, então, Serviço de Inspeção Federal,
tá? E para você fazer comercialização ali, tá? De produtos, né, agropecuários, você precisa ter a chancela, o selinho do CIF, tá? Entre estados, tá? O que o queijo Minas não consegue, porque na legislação fala que na legislação fala, você pode vender queijo de leite cru, só que com no mínimo 60 dias de maturação, tá? E aí o queijo Minas é o quê? 20, né, 21, 30 dias de maturação, 40 no máximo. Depois disso você perde as características do queijo Minas. Então você sempre vai ter um queijo, tá, fora da lei. Então, quiseram até proibir a comercialização desse queijo em Minas. Rapidamente houve ali toda os pesquisadores mostraram, por exemplo, que depois de 21 dias você não tem mais risco de brucelose, essas coisas, tá? Se o queijo ali tá curado. Então, houve ali toda uma legislação, tá, estadual que permitia a comercialização dentro do estado, só que fora não, porque aí não consegue o CIF. Tá? Esse que é o grande problema. Tá? Então, você tem, tá, certificação municipal, estadual, tá, e federal. Tá? E aí você tem divergências entre, tá, as leis e decretos que abrangem ali o mesmo queijo desses três ambientes ali, municipal, estadual e federal. Essa é a bagunça que a gente vive. Né? Se criou um outro lá para você direto pegar do estadual pegar o CIF, mas também muito difícil. Tá? A missão do cara é tentar cifrar para poder vender pelo Brasil. Tá? A gente tem um caso bem famoso que aconteceu 2 anos atrás, lá no Rock in Rio, com a Roberta Suribrac. Né? Assiste lá os vídeos que estão no Blackboard, conta bem essa história. Tá? Que veio a Anvisa, pegou o queijo e os embutidos lá da Roberta e jogou fora, porque não tinha CIF. Eram queijos produzidos em Pernambuco, não era nem artesanal, era uma agroindústria, pequena agroindústria, né? Só que esse queijo tinha toda a parte municipal e estadual, só que não tinha CIF, então não poderia sair do estado de Pernambuco para ir para o Rio de Janeiro. E aí estava na validade o queijo e foi jogado fora. Foi bom que deu toda uma discussão e uma modificação, tá? Na lei, se criou uma lei nova, né, no governo passado, ano passado, saiu o selo arte, que só esse ano agora, tá, houve ali, tá, a normatização desse selo. Ainda está bem confuso como vai acontecer essa questão, porque o selo arte, teoricamente, se você tem um selo, você não precisa de CIF. Tá? Quem vai definir quais são as normas vai ser estadual ali. Tá? E aí o que acontece? Tá? Pode ser que, por exemplo, as leis que funcionam em Minas, tá, ele não vai conseguir no sul, então o queijo Minas, que é de leite cru, pode ser comercializado no sul, e o do sul, que é também feito com leite cru, não vai poder ser comercializado em Minas. Pode ocorrer isso, e ainda há muito o que andar nessa questão, tá, do queijo. Bom, convido você a assistir os inúmeros vídeos, tá, que tem lá no Blackboard para trazer mais luz sobre esse assunto. Até mais!